de José retornam ao Egito. Peço para vocês manterem a sua Bíblia aberta para que possamos acompanhar essas passagens. No verso 1, que a fome persistia e o cereal acabou, quando disse: a fome persistia gravíssima na terra, tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disseram ao seu pai: voltai, comprai-me um pouco de mantimento. Disse-lhe seu pai: voltai, compre-me um pouco de mantimento. Se você vê aqui que a fome ela não cessou. Os mantimentos, os cereais que os filhos de Jacó trouxeram da primeira viagem já tinham acabado. Porque tem aquele ditado: da onde tira e não coloca, chega um momento que acaba. E assim foi na casa de Jacó. Jacó não autorizou os seus filhos levarem Benjamim, e os filhos não foram porque ele não podia pisar na terra do Egito sem o irmão caçula. E assim foi feito. Eles ficaram em casa, ficaram comendo o cereal que trouxeram da primeira viagem. Mas o tempo foi passando. Se lembram que as interpretações do sonho de José eram 7 anos de escassez. Só tinha passado somente 2, restavam 5. E escassez, você sabe, não chove, não produz, não faz nada. Quem não tiver estocado, quem não tiver armazenado, vai passar necessidade. E foi assim que estava acontecendo em todo o planeta Terra, exceto no Egito, que tinha estocado mantimento. E aqui a fome persistia, ela não acabou. E mais ainda a fome da família de Jacó, que a prateleira ali, a cozinha, as coisas ali tinha sanado, os armários estavam secos. E eles ficavam olhando para um e para o outro. E agora? Aí, no finalzinho do verso 2, o próprio Jacó, que tinha proibido o retorno deles para o Egito, vai dizer: voltai, comprai um pouco de mantimento. O Jacó está dizendo: não resta dúvida, não resta saída. Retornem para o Egito, porque é só lá que tem comida para a gente. Eles tinham dinheiro, eles tinham condições de comprar, mas não tinha mercadoria, não tinha um produto. Aí Jacó vai ver que todas as caravanas das regiões passaram para ir comprar no Egito. Aí ele olhou assim para os cantos, não viu nada. Aí disse aos seus filhos: voltem ao Egito para comprar mantimentos. Mas no verso 3 a 5, Judá toma a decisão correta. Olha só como é interessante aqui, porque no verso 3 Judá vai responder a Jacó fortemente, ou seja, com pulso. Ele diz: fortemente nos protestou o homem, dizendo, ou seja, Judá vai dizer a Jacó: olha, o homem lá não está de brincadeira, José não está de brincadeira, ele não falou coisas assim só para nos enganar, ele falou sério, dizendo: não vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. E se porém não enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: não vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Judá agora tomou a frente da situação. Quem era para ter tomado o controle era o filho primogênito. Quem era o filho primogênito de Jacó e Lia? Rúben. Mas nós vimos aqui no final do capítulo 42 que Rúben vai dar uma proposta indecente. Ele vai dizer ao seu pai Jacó que se Jacó permitir que Benjamim fossem com eles, e se caso acontecesse alguma coisa com Benjamim, Jacó poderia pegar os seus 2 filhos, os filhos de Rúben, e matá-los. Olha só a decisão, a proposta que o filho mais velho deu a Jacó. Mas Rúben, vendo a situação, agora Rúben dá um passo adiante e diz: espera aí, eu vou assumir o controle aqui. Eu vou assumir a negociação, que as coisas não estão andando bem. E Rúben já vai direto. Rúben diz ao seu pai: olha,
O homem lá foi direto e forte e sincero. Se a gente pisar lá sem o menino, sem o nosso irmão, nós não viveremos. E mais ainda, nós estamos passando por esta situação aqui por culpa do Senhor, porque foi o Senhor que não permitiu que Benjamim retornasse conosco para o Egito. É isso aqui que diz todo este contexto. Olha só como já está colocando agora a batata quente, podemos dizer, na mão de Jacó. Dizer, ó Jacó, ó pai, nós estamos passando por necessidade, se a gente morrer, é culpa do Senhor, porque é o Senhor que não está liberando Benjamim conosco para o Egito. E aqui fala, diretamente no verso 5, mas Judá age diferentemente de Rúben, do 8 ao 9, porque, igual eu falei aqui, que Judá, ele vai dar-se ao lugar de Benjamim, ou seja, Judá no verso 8 vai dizer a Israel, que é Jacó, seu pai, envia o jovem comigo. Olha só, ele está puxando a responsabilidade de Benjamim para o seu peito, e dizendo, e levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Ele está dizendo, coloca aqui que hoje eu estou assumindo esta responsabilidade, que eu não quero que nós morremos, nem o Senhor, nem toda a nossa família, nem toda a nossa geração de fome, por conta de uma decisão que o Senhor não quer tomar. Isso aqui é a conversa de Judá ao seu pai. Aí ele diz no verso 9, eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás, se tu não trouxer e não tu puser presença, serei culpado para contigo para sempre. Olha só o que agora Judá está dizendo, se o menino for comigo, eu sou o responsável por ele. Se alguma coisa acontecer com ele, eu o pagarei. Eu vou ser o responsável por tudo. O culpado serei eu para todo o sempre. Mas no verso 13, diante de toda esta pressão de Judá, eu acredito que os irmãos dele só olhando para Jacó, esperando a decisão que ia ser tomada. Aí, diante desta situação, Jacó cede à pressão dos filhos e libera Benjamim. No verso 13, levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai-o àquele homem. Aqui, porque a partir dos versos 10, 11, 12, vai falar sobre esse enredo, sobre essa tratativa que Jacó cede. Além do mais, pede para levar presentes para José, que ele não sabe que era José, que para Jacó, José estava morto. E ali, ele é convencido por Judá e diz, então tá bom Judá, meu filho, leve Benjamim, leve com vocês para ir salvar o seu irmão e trazer mantimento para a família. E Jacó cede à pressão e libera Benjamim, conforme eu li no verso 13. Mas no verso 16, aqui nessa liberação, os jovens, os homens, que nessa época não eram mais jovens, já eram homens, partem em direção agora ao Egito. Não é mais 10, agora são 11. Na primeira vez foram 10. Benjamim ficou em casa, agora está indo 11. Os 11 irmãos indo em direção ao Egito. E quando vê de longe, José os convida para o almoço. Porque quando José vê aquela tropa vindo de 11 irmãos, ele já reconhecia, conforme no verso 16 diz, vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa, leva estes homens para casa e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. José de longe avista os irmãos vindo, agora são 11 irmãos. Aí ele diz, ali Benjamim está no meio, porque ele não reconhecia quem era Benjamim.
A não ser que ele tinha gravado a imagem, o rosto dos irmãos que vieram da primeira vez. Mas a palavra de Deus dá para entender que ele não foi ao encontro dos irmãos. Ele viu de longe e manda o seu despenseiro, ou seja, aquele servo, ir ao encontro deles e diz: preparai, se organize, se ajeitem, que mais tarde, meio-dia, o governador do Egito dará um almoço para todos vocês. E os irmãos de José, diante desta proposta, eles começam a ficar atemorizados. E eles querem devolver o dinheiro da primeira vez. Porque no verso 29 do verso 19 ao 23, eles aguardando ali, eles ficam com medo, matutando, como nós dizemos, pensando: olha, o governador vai ajeitar alguma coisa assim, essa coisa não está me cheirando bem, esse almoço. Ele marcou esse almoço para conosco, para que a gente dê de conta do dinheiro que foi retornado nos sacos da primeira vez. Se lembra que eu falei que José colocou os sacos todos cheios de cereais e as moedas retornaram nos seus sacos. E eles achando que José estava preparando um cerco para pregar eles, porque iam acusar de ladrões. É bem interessante que um dos irmãos chega a um senhor, aí diz no verso 20: aí, senhor meu, já uma vez descemos, ou seja, uma vez já estivemos aqui, se lembra? A comprar mantimento. No verso 21, quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereais, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto, tornamos a trazê-lo conosco. Ou seja, o irmão já está meio que querendo adiantar a situação, para que, confessando que eles estavam com medo que José o incriminasse. Mas ele ali chega ali perto do Senhor: vem cá, nós já tivemos uma primeira vez aqui, compramos umas coisas, mas algo aconteceu de errado. Quando retornamos para casa, quando abrimos o saco, o dinheiro estava todinho intacto. Mas não se preocupe não, nós trouxemos de novo, está aqui o dinheiro. Eles queriam devolver o dinheiro, já bem que querendo se limpar, achando que José queria cobrar essa situação, mas era totalmente diferente. Aí ele diz no verso 22, trouxemos também outro dinheiro, ou seja, nós trouxemos o dinheiro para devolver a você, mas também nós trouxemos mais dinheiro para comprar mais mantimentos. No verso 22 diz: não sabemos que tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal, ou seja, nós não sabemos o que aconteceu. Aí no verso 23 o Senhor vai dizer: Pai seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal, o vosso dinheiro me chegou a mim e lhe trouxeram fora a Simeão. Ou seja, ele está resumindo aqui, ele diz: não se preocupe, o Deus de vocês é o Deus conosco, ele presenteou vocês, mas ao mesmo tempo não deixou faltar aqui, que retribuiu, ele pagou as despesas de vocês. Não se preocupe, fique tranquilo. E trouxeram Simeão à presença deles. E continuando no capítulo 43, José pergunta pelo seu pai. Ou seja, agora chega a hora, né, de antecipação do almoço, mas José vai ao encontro deles, quando diz do 27 ao 28, e lhe perguntou pelo bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de quem me falaste, vai bem? Ainda vive? Aqui é já antecipando o almoço. José vai ao encontro dele, mas José queria saber do pai dele, se ainda estava vivo, porque a Bíblia não diz, mas tinha passado meses, acredito, e José estava preocupado: eu quero primeiro saber se meu pai está vivo. E os irmãos, sem saber nada, aí ele vai e diz, ele perguntou no verso 27, vosso pai, o ancião de quem me falaste, vai bem? Ainda ele está vivo? Ele está bem? Ele está vivo? Olha só a preocupação de José com o pai Jacó. Mas os irmãos não estavam entendendo o contexto a inclinação da pergunta.
Aí José frente a frente com Benjamim pela primeira vez, depois de 22 anos. Quando no verso 29 e 30, aí é maravilha. A gente chega, eu estudando, preparando aqui as passagens, lendo versículo por versículo, a gente chega até a se emocionar, porque você entra no contexto da história. Olha só, agora José está de frente com seu irmão amado, Benjamim. Porque Benjamim era irmão de pai e de mãe. Os outros irmãos eram só irmão por parte de pai. Mas Benjamim era filho de Raquel, a mesma mãe de José. Irmão de carne e sangue, como dizemos. Aí no verso 28, aí eles responderam a pergunta. O teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e se prostraram diante de José. Se lembra dos sonhos de José? Que um feixe se levantava e 11 se prostravam. Mais uma vez se concretizando o sonho de José. Levantando no verso 29. José levantando os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: esse é o vosso irmão mais novo de que me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José, de frente a frente com seu irmão, disse: esse aqui é seu irmão Benjamim? Que Deus abençoe grandemente a vida deste jovem. E finalizando o capítulo 43, José dá um grande almoço, do 31 ao 34. José dá um grande almoço, ou seja, chegou a hora do almoço, a qual ele tinha prometido. E aqui foi uma grande refeição, ao ponto deles se alegrarem ali, um na presença dos outros, mas ainda José estava de maneira disfarçada. Estava ali tirando proveito do momento, curtindo seus irmãos, mas de uma maneira ali disfarçada, e eles nem sabiam quem estava ali no meio. Ou seja, depois de 22 anos, os 12 irmãos de Jacó estavam reunidos novamente numa mesa. Olha só como é importante a gente estudar, ter a palavra de Deus. Então, o capítulo 43, ele fala sobre esse retorno e o almoço junto com José.